preciso ter sucesso para ser feliz, mas é preciso ser feliz para ter sucesso. Essa é uma entre tantas outras poderosas frases escritas no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu sou Martinha Gondim, esse é o canal Poder Pessoal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 chaves cruciais de um caminho para encontrar a felicidade. Lamentavelmente, a grande maioria esmagadora das pessoas acreditam, e eu também já acreditei nisso, que felicidade está diretamente proporcional com sucesso financeiro, com sucesso profissional. E não é bem assim. Você e eu conhecemos pessoas extremamente bem-sucedidas profissionalmente, extremamente bem-sucedidas financeiramente. Mas essas pessoas também são extremamente infelizes. Então não tem nada a ver um estado emocional com uma conta bancária. E como é que a gente pode acessar os dois? Esse é o ideal e é isso que a gente vai falar agora. O motivo pelo qual eu selecionei esse conteúdo, e eu acho fundamental que a gente fale sobre isso, é porque o Brasil aumentou 74% de consumo de ansiolíticos e antidepressivos nos últimos 6 anos. E praticamente ninguém fala sobre isso, é como se fosse normal. As pessoas acreditam que se pode pegar emoções nas prateleiras de farmácias. E não tem nada errado usar um remédio, uma medicação para que possa tirar de uma região, de um estado emocional extremamente difícil. Porém, existem caminhos, existem meios através de conscientização, conhecimento e dedicação. E quem não usa medicamento precisa saber que também existem inúmeras pessoas que não precisam de medicamentos para serem felizes, que descobrem caminhos e aprendem a lidar com as suas emoções de uma forma mais compreensiva, mais consciente, entendendo que nem sempre as tristezas são ruins em nossa vida. Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pega caderno do poder na mão, pega lápis, porque eu tenho certeza absoluta que pelo menos um desses 6 caminhos que eu vou te dar aqui agora vai fazer sentido para você ou para alguém que você conhece em sua família. Então vamos lá? Vamos ao conteúdo. O tesouro mais cobiçado da atualidade não é possuir milhões, nem descobrir a fonte da juventude, mas sim conhecer um caminho para uma vida mais feliz. Essa frase é de Tal Ben-Shahar, é um israelense professor da Universidade de Harvard, onde ele aponta vários caminhos para que a gente possa compreender melhor o que é o estado de felicidade, mas sobretudo como ter comportamentos e interpretações em nossa vida que fazem com que nossas percepções do que poderia ser uma tragédia, do que poderia ser algo muito difícil, do que pode ser interpretado como algo sem saída, como é que a gente pode converter isso em um caminho que possa trazer para a gente as sensações e as percepções de algo feliz. Então, eu vou trazer, de todos os caminhos que ele aponta, eu vou trazer pelo menos 6 aqui para que você possa conhecer um pouco mais. O primeiro ponto é: abrace seus fracassos. Quantas e quantas vezes a gente não já errou, já se equivocou, mas a gente não seria quem é se não fosse toda a nossa trajetória de ter aprendido o que a gente aprendeu com as nossas escolhas. Sempre saímos ganhando, mesmo que a escolha tenha sido equivocada, ganhamos o aprendizado, ganhamos a experiência. Então, abraçar esses fracassos, abraçar essas escolhas equivocadas e que na época a gente não sabia que era equivocada, só veio saber depois. Então, o fato da gente não ficar se culpando, se condenando, mas sim abraçar, acolher, reconhecer, faz com que a gente passe a ter uma vida mais tranquila, mais leve e não tenha receios para fazer novas escolhas, outras opções. Não tenha medo, não fique ali paralisado, sempre com medo de dar o próximo passo, com receio de falhar novamente. O segundo é: não veja as coisas boas como sendo garantidas na sua vida. Aprenda a ser grato por elas. Porque, em geral, quando a gente passa a contar que aquilo sempre vai ser daquela forma, a gente passa a não reconhecer, a não valorizar.
E a gente acaba perdendo tudo que a gente de alguma forma não valoriza, não reconhece. Então, valorizar, reconhecer e ser grato por todas as coisas boas que a gente já tem na nossa vida. E quanto mais capaz a gente for de detectar tanta coisa boa que tem na nossa vida, mais a gente vai passar a receber e perceber mais coisas boas que começam a chegar em nossa existência. Sejam pessoas, sejam experiências, sejam lugares. Qualquer situação a gente vai se dar conta, vai ficar mais perspicaz nessa identificação de coisas boas. E não dá isso como certo. É sempre a alegria do agradecer porque eu tenho. Porque isso nossa, é como se fosse inédito a cada vez. E não como se a gente já se dá conta de que, isso aqui vai ser para sempre. Então, não assumir como sendo eterno as coisas boas que a gente já tem. O terceiro é simplifique. Simplifique a vida pessoal, simplifique a vida profissional. Como é que a gente vai fazer isso? Identificando o que de fato é prioridade, para que a gente não esteja trazendo toda uma carga com a gente, onde grande parte daquela carga não é necessária que a gente carregue. E simplesmente simplificar, quer dizer, abrir mão de coisas que não necessariamente são prioritárias, de coisas que são importantes para o que a gente quer. Resumir, ser objetivo e direto ao ponto, ganhar tempo, tudo isso tem a ver com simplificar. Quarto, pratique alguma atividade física. Tô achando até que Tal Ben Shahar conhecia as práticas de ativação do poder pessoal. Não, nada disso. Esse é um conhecimento milenar. É notório. Hoje a ciência consegue comprovar os benefícios da prática de atividade física, da movimentação do nosso esqueleto, seja em qual modalidade for. Martinha, qual é a melhor modalidade? É aquela que funciona para você, é aquela que você vai fazer, é aquela que te dá prazer em fazer, seja dança, seja yoga, seja HIIT, seja musculação, corrida, caminhada, tá valendo qualquer atividade física. Qualquer uma prática de movimentação, porque é comprovado cientificamente a liberação de hormônios como endorfinas, serotoninas, que são opiáceos naturais que a gente já tem aqui dentro. Não necessariamente a gente vai precisar ficar comprando em prateleiras. Então, esse é o quarto. Antes de te dizer quais são os 2 últimos caminhos, eu já quero que você me ajude a divulgar esse conteúdo. Você sabe quantas pessoas são escravas do estado emocional que não querem estar e acreditam que não tem solução para isso? E existem algumas soluções simples, como algumas delas eu estou entregando aqui, isso é ciência, comprovado cientificamente por pesquisadores. Me ajuda a divulgar. Cada vez que você curte, cada vez que você comenta, cada vez que você dá um like ou dá um dislike, cada vez que você interage, o YouTube entende que esse conteúdo pode chegar a mais pessoas e ele me ajuda a entregar esse conteúdo. Então você e eu, a gente acaba causando bem a uma outra pessoa que não receberia essas informações, talvez se não tivesse sido a sua interação junto com a minha, para que a gente possa divulgar, difundir essas informações cada vez mais. Posso contar com você? Bom, se você não é inscrito aqui no canal, tenho certeza que você está até aqui agora nesse vídeo porque você é uma pessoa poderosa, é um dos poderosos que me seguem. Por quê? O que é uma pessoa poderosa? É aquela que sabe quem é, sabe o que quer, está disposto a ir buscar o que deseja na vida, está disposto a aprender, se desenvolver, entende que para a gente viver uma vida extraordinária, fora do comum, a gente pode se tornar fora do comum. E esse tipo de pessoa é o que vai encontrar conteúdo aqui. Você não vai ver nenhum vídeo aqui que não seja para te elevar, te inspirar, te fortalecer, te encorajar a ser ainda mais grandioso e grandiosa do que você já é. Porque assim fizeram comigo quando eu não sabia nada desse tipo de conhecimento que eu transfiro para você agora. E por ter recebido, eu me sinto na inspiração, eu me sinto na obrigação de transmitir para outras pessoas o que eu aprendi, apliquei, validei e transmito o que funciona para a minha vida. Então, posso contar contigo? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. A quinta, aprenda a meditar. Eu sei que talvez você já esteja pensando assim, Martinha, eu não aguento ficar 1 minuto parada comigo mesmo. E eu fico me perguntando, se você não aguenta ficar 1 minuto parado com você mesmo,
Imagina as pessoas que estão à sua volta, hein? Como deve estar sendo difícil essa vida. Deixa eu te dizer, antes eu achava que a meditação era uma coisa mística, esotérica, algo assim dos poderes ocultos da mente, né? O que é oculto? O que a gente ainda não conhece. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, nem me interessado. Até chegar num ponto da minha vida que eu necessitava encontrar respostas. E as respostas que eu queria encontrar, eu percebia que não estava fora, não estava nos outros, não estava na forma como outros viviam ou diziam para eu viver. A única forma verdadeira, a única resposta verdadeira que ia ser coerente com a minha essência estava dentro de mim. E eu tinha que acessar essa resposta. Era uma resposta que não estava claro para mim, não estava no meu consciente, não estava na minha razão. Era uma resposta que eu precisava dessas definições. E foi na prática da meditação, né, me obrigando no início a sentar, imobilizar o corpo, concentrar na respiração, que eu fui acessando caminhos, acessando arquivos inconscientes que eu desconhecia. E tem um vídeo aqui, eu vou colocar logo na sequência quando você acabar aqui, se você quiser, já tem 2 vídeos aqui no canal. Um deles é dando um passo a passo para iniciantes. Se você nunca fez uma meditação na sua vida, eu vou te dizer quais são os benefícios da meditação, mas eu te prometo uma coisa. Se você fizer durante 21 dias, se obrigar mesmo, ir lá, sentar, a hora do dia que for, de preferência de manhã, mas você ficar lá, imobilizar o corpo, pelo tempo que você suportar, pode ser 2 minutos, 3 minutos, mas você vai ganhando resistência, você vai começando a sentir prazer, vai chegar ao ponto que vai ser a melhor hora do dia, é aquela que você vai se conectar com você e com a fonte criadora, através da prática da meditação, onde você silencia todas as vozes externas e você simplesmente passa a ouvir a sua essência em conexão com a fonte criadora. É onde chegam os insights, é onde a sua criatividade é aflorada, é onde você tem respostas, é onde a sua intuição começa a te direcionar. A meditação, essa prática, há mais de 7.000 anos antes de Cristo, já era difundido em todo o Oriente, em toda a Índia, toda a China. Então, não é por acaso que esse conhecimento transcendeu tantos anos e que agora é cada vez mais difundido aqui no Ocidente. Hoje a ciência já consegue comprovar imediatamente os efeitos de quem medita na vida prática. O principal deles é a paz. O segundo é menos estresse. Terceiro é mais capacidade de concentração e aprendizado naquilo que está fazendo. Então, esses são os menores benefícios que eu posso te dizer que eu encontrei através da meditação. Eu já medito agora há anos, mas tem aqui, eu quero que você assista na sequência. Tem 2. Um é esse te ensinando um passo a passo desde o início, os benefícios. E um outro vídeo é a meditação guiada. Você só tem que imobilizar seu corpo, ficar parado numa posição confortável e deixar a minha voz te direcionar a sua imaginação e a sua mente. Eu prometo para você que ao final dessa meditação, você não vai sair a mesma pessoa que você entrou nela. Você vai sair com um estado de paz, você vai sair com um estado de harmonia, você vai sair com um ânimo de fazer alguma coisa a mais da vida, com vontade, com desejos. Você vai ter vontade de voltar para praticar novamente. Então, faz essa experiência para você. Me prova que eu estou errada e testa. Não acredite em mim, testa e me conta depois o que é que vai acontecer com você. Se fizer por 3 dias, vai ser uma bênção. Se você fizer por 9 dias, vai ser extraordinário. Se você conseguir fazer por 21 dias, você se prepare. Decisões você vai tomar na sua vida. Tanta clareza, tanta percepção diferente que você não tinha antes. Então, esse é um dos caminhos que não somente Tal Ben Shahar aponta, mas se a gente estuda toda a história dos grandes mestres, eles tiveram a prática meditativa como um dos alicerces principais para a harmonia, para bem-estar, para disseminar o amor e a paz no mundo, para ter mais compreensão, generosidade, enfim, então, prática da meditação. E o 6º? Qual é o 6º, Martinha? O 6º, treine uma nova habilidade.
Aprenda alguma coisa nova. Todas as vezes que a gente se coloca no estado de aprendizado, no estado de aprendiz, o que é que eu não conheço, um estado de curiosidade, eu sugiro você sair daquela fase de sair de D para C, né? Como assim sair de D para C? Sair daquele estado de deboche, de crítica, de condenação dos outros, né? Sai do estado de deboche e vai para o estado C, de curiosidade. Por que que essa pessoa diz isso a respeito disso? Por que que é assim? Por que que essa pessoa escolhe viver dessa maneira? Por quê? Então, quando a gente exerce a nossa curiosidade, a gente entra no estado de permissão para aprender. Porque quando eu já digo, eu já sei, eu critico todos os outros, eu passo a debochar os demais, eu perco a oportunidade de aprender. E é no processo contínuo de aprendizado que a gente vai trazendo melhorias para a nossa vida. Então, esse sexto ponto que Tal Ben-Shahar traz é justamente desenvolver uma nova habilidade, né? Ser mais resiliente, aprender algo novo. Quanta coisa que eu não conhecia, quanta coisa que eu não sabia, e certamente você também, mas hoje você só tem essas habilidades, só é capaz de fazer o que faz porque um dia você se predispôs a aprender. E esse estado de predisposição para aprender que o nosso cérebro está, ao invés de estar pensando em não consigo, é difícil, não pode, é triste, essa situação me deixa presa aqui, incapacidade, impotência, vai para um estado de permissividade. Eu posso, eu consigo, eu tenho potencial, posso aprender, posso me desenvolver. E isso traz felicidade, isso traz um estado de ânimo, isso traz um estado de renovo, isso traz possibilidades diferentes na nossa vida. Então, poderosos, eu desejo de coração que esses 6 caminhos, né, que eu trouxe os principais tópicos e a minha interpretação aqui, minha experiência de vida aplicada nesses conhecimentos, possam ser úteis para você. Durante uma época em minha vida, eu atribuía que a felicidade estava numa viagem, que a felicidade estava no alcance de uma promoção na minha carreira, que a felicidade estava quando eu tivesse X, ou quando eu adquirisse aquele carro, ou quando eu adquirisse... E chegou um ponto na minha maturidade, experiência de vida, que eu percebi que a felicidade não está lá. Porque quando a gente consegue... né, você está dirigindo o carro que você queria, mas é você. Daqui a 3, 4 dias vai ser o mesmo você dirigindo aquele carro. Você vai para aquela viagem, mas é você que vai para a viagem. Então, a menos que a gente trabalhe em nós, nem o carro, nem a viagem, nem o relacionamento, nem nada vai surtir o real efeito de uma vida significativa, de uma vida com propósito, de uma vida em harmonia, em paz, felicidade. Desejo de fato que as informações tenham contribuído para você e eu te vejo no próximo vídeo.